Olá, rezando a palavra chegando para você neste dia 2 de outubro de 2020. Ora, queridos, esse mês missionário a gente começa assim, muito especial, né? Ontem celebramos Santa Teresinha e hoje, memória de quem? Lembra aí para nós, olha, com uma devoção muito antiga na nossa igreja, tenho certeza que você que está aí do outro lado rezando comigo, desde muito pequeno, é uma das primeiras devoções que nós aprendemos. Inclusive, é um dia que me recordo com muito carinho da minha saudosa mãe, que pela graça de Deus está no céu intercedendo também por mim. É uma das devoções que desde pequeno ela me ensinou. Lembrou qual é? Dia dos Santos Anjos da Guarda. Por isso, esse dia de hoje, convido você que é papai, que é mamãe, ensine teu filho essa oração tão bonita e ajude a manter essa devoção viva na tua casa, na tua família, na nossa igreja. Olha que interessante que nos lembra o missal cotidiano. Os evangelhos falam frequentemente dos anjos. É particularmente tocante a afirmação de Jesus em defesa dos pequeninos. Os seus anjos estão sempre na presença do Pai. Num primeiro tempo, o culto dos anjos da guarda esteve unido ao de São Miguel. A partir do século XVI, figura como esta própria em muitas igrejas. No calendário romano, foi introduzida em 1615. A história da salvação atinge cada homem em sua situação concreta a promessa bíblica. Preceder-te-á o meu anjo. Realizou-se para o povo eleito, para a igreja, e verifica-se para toda igreja local, para todo grupo ou comunidade, para cada pessoa. Muitos santos tiveram, por isso, grande familiaridade e devoção para com o seu anjo da guarda. Não é verdade? Pois é, e como nós pensarmos nesta memória de hoje? Como rezar o Evangelho? Vamos lá? Mateus capítulo 18, versículos do 1º ao 5º e o versículo 10º. Mateus capítulo 18, versículos do 1º ao 5º e o versículo 10º. Naquele tempo os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntou: quem é o maior no reino dos céus? Jesus chamou uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, não entrarei no reino dos céus. Quem se faz pequeno, como essa criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem recebe em meu nome uma criança como esta, é a mim que recebe. Não desprezeis nenhum desses pequeninos, pois eu vos digo que os seus anjos nos céus veem sem cessar a face do meu Pai que está nos céus. Ora, querido irmão, o que vamos entender dessa palavra de hoje, quando nós trazemos a memória dos santos anjos e Jesus vem nos falar de sermos pequenos como as crianças, né? Primeira coisa de nós entendermos, geralmente nós quando lemos esse evangelho sempre vem à nossa cabeça a primeira imagem, porque a criança é pura, que a criança é muito simples. Sim, isso não deixa de ser uma verdade, as crianças carregam em si uma autenticidade, mas a primeira e fundamental questão que Jesus quer se lembrar, quando nos convida a sermos como crianças e a cuidar de todos como cuida da criança, exatamente para dizer que nós, diante da grandeza de Deus, todos nós somos pequenos. Todos nós somos pequeninos e todos nós somos necessitados de proteção. Assim como a criança precisa ser cuidada, educada, carregada pela mão, é preciso que apresente para ela a direção da vida correta, é preciso educá-la na fé, assim somos nós. Seremos sempre seres muito pequenos que precisam do cuidado de Deus, que precisamos exatamente da proteção do Senhor. E que sem a mão dele a gente se perde. Sem a palavra dele, nós não sabemos para onde ir. Sem o seu sustento, nós desmoronamos. Assim, queridos, cuidar deste reino significa cuidar da criança, significa cuidar daquilo de mais precioso que Deus nos deu. Não se fala hoje, diante dessa palavra, não é tanto pensar numa idade biológica, não é pensar nessa, se temos 5 ou 10 anos,
mas pensar nessa pequenez que sempre nos acompanhará. Por isso, Jesus diz: se você olha para um desses pequeninos, você cuida de um desses pequeninos, é de mim mesmo que você está cuidando, porque os anjos do céu, inclusive, veem o Pai face a face para dizer que os anjos de Deus são sim cuidadores. E para mais completarmos ainda essa reflexão, o Senhor, por nos amar tanto, encontra 1001 infinitas formas de nos proteger e de nos cuidar. Por isso, celebrar hoje a memória dos santos anjos significa saber que Deus envia sempre mensageiros para nós, que cuidam de nós. Sendo assim, neste dia de hoje, louvemos ao Senhor por nossos anjos da guarda e podemos, para terminar, ainda completar. Creio que o Senhor nos convida também, neste mês missionário, a sermos anjos na vida dos outros, ou seja, mensageiros protetores. Que os santos anjos de Deus nos protejam e roguem por nós. Paz e bem para você e até amanhã, se o bom Deus nos permitir.